Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nós vamos com a primeira questãozinha aberta do PISM 1 do processo seletivo de 2017. Galera, questões abertas aqui do PISM são sempre muito boas, porque elas são completas, elas fazem abordagem de vários temas aqui, vai pegar geometria, vai pegar função inorgânica, vai pegar um pouco de interação intermolecular, então você precisa saber de polaridade. Uma questão é sempre muito boa de se dar uma olhada, porque ela é sempre muito bem completinha. Então eu vou fazê-la aqui, fazendo uma pequena revisão do conteúdo, dando uma aula a partir dessa questão. Não vou te dar só gabarito, porque gabarito você acha lá no site da UFJF. E o que você vai fazer para poder absorver esse conteúdo? Você vai deixar um like aqui, vai deixar um comentário, né, pessoal? Essa daí é a ferramenta, né? Você informando para o YouTube que o conteúdo é legal, então o YouTube divulga para mais pessoas e você também informa para mim. O trabalho que eu estou fazendo aqui está ajudando a galera a estudar, porque você já sabe, nós aqui falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, pessoal, o que essa questãozinha traz pra gente? Ó, o H2S é encontrado tanto em solução aquosa, solúvel em água, quanto na forma gasosa. É altamente tóxico, inflamável, irritante, além de apresentar odor característico semelhante ao de ovos podres. Com base nas características do H2S, responda os itens abaixo. Então ele pede na letra A, qual a função inorgânica do H2S? Pessoal, funções inorgânicas, galera, nós temos 4 principais funções inorgânicas, né? A primeira delas são os ácidos. Os ácidos, pessoal, falando aqui de arrênios, tá? Vou limitar bastante ao universo de arrênios e vou te dar um macete para você identificar isso aqui fácil. Claro que, por ser um macete, por estar restrito ao de arrênios, tem muita coisa que foge a essa exceção, mas aqui é o que é necessário. A gente consegue identificar um ácido como sendo hidrogênio mais alguém. E na maioria das vezes, pessoal, esse alguém é um ametal. É sempre, pessoal? Não, não é sempre, tá? Tem várias exceções aí que ácidos com metais, mas na maioria das vezes, vou até colocar aqui, ó. Na maioria das vezes, os mais comuns são como os ametais. Então, quando você bate o olho aqui, ó, ele é um hidrogênio mais alguém, um alguém que é um ametal. Então, qual função inorgânica é esse cara? Esse cara é um ácido. Só isso que ele queria, não queria mais nada. Eu vou aproveitar e vou te mostrar as outras. E as bases, Arthur? Como é que eu identifico uma base? A base é sempre alguém mais OH, NaOH, KOH, MgOH2. E na maioria das vezes, esse cara aqui é um metal. Então eu vou deixar anotado aqui, ó, que é na maioria das vezes. Não é 100%, temos exceções, mas na maioria das vezes você vai sempre achar um metal ligado a OH nas bases aí de arrênios, beleza? A gente também tem, pessoal, os óxidos. Os óxidos são compostos binários com oxigênio. Alguém mais o oxigênio. Claro que o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Essa é a dica. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, por exemplo, não é óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Agora, com os outros elementos, não tem problema, não é? Você vai ter sempre alguém mais o oxigênio. Por exemplo, a água, H2O, é um óxido. Então, a gente tem os óxidos dessas formas. E os sais, pessoal, os sais não têm uma forma fixa. O sal ele pode ter variações, não tem uma carinha muito bem definida. Os ácidos têm, as bases têm, os óxidos têm e o sal não. O sal pode variar muito. Então, se você sabe os outros três que têm forma fixa, o que não for eles cabem dentro de um sal. Por exemplo, o caso do sal que eu quero dizer é porque você tem, por exemplo, NaHCO3, o bicarbonato de sódio. Ele não entra como um ácido porque não é hidrogênio mais alguém, não é alguém mais OH, não é binário com o oxigênio. Então ele não se encaixa
e aí você tem um sal. O sal não tem uma regrinha fixa, mas aí fica de revisão para você esses caras, os principais aqui. Então, a função é um ácido. Letra B. Na letra B, pessoal, ele pede assim, ó, escreva a estrutura de Lewis para o H2S, que é conhecido como sulfeto de hidrogênio. Se ele estiver na água, é o ácido sulfídrico. Qual o tipo de geometria molecular existente? Então ele quer a estrutura de Lewis e geometria molecular. É aqui que eu vou começar a te dar as dicas. Galera, você precisa primeiro saber localizar o enxofre, para saber localizar a sua camada de valência para poder montar a estrutura de Lewis. Então já estou fazendo um convite que é para você ir lá no meu Instagram, tá até aqui, ó, @abporto, porque é no meu Instagram, galera, que eu divulgo um trabalho em paralelo. Tem mapas mentais, como esse aqui, de tabela periódica. Tem também dicas de estudos, tem meme, claro, a gente precisa rir. Tem vídeos, pessoal, de experimentos, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer dentro de sala de aula, colocar fogo, explodir, raio laser, tem tudo lá, sempre com os experimentos muito bem comentados. Então vale a pena dar uma conferida, o pessoal gosta e aprende bastante lendo o que está lá e vendo esses experimentos. Aqui é um mapa mental sobre tabela periódica, identificar grupo, família, o nome dessas famílias, está tudo aqui direitinho para você. Tem também de propriedades periódicas, quando você for lá no link na bio, vai ter uma árvore só com mapas mentais. Você seleciona aquilo que é tema para você estudar e aqui tem um, por exemplo, de propriedade periódica, eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica, tá tudo aqui para você. E aí, vamos voltar aqui então. Olha só, como que eu monto essa estrutura, pessoal? O composto que eu quero é o H2S. Então eu coloquei esse passo a passo. Existem outros jeitos de fazer até mais rápido. Eu gosto desse aqui, por mais que ele pareça enjoado e longo, mas se você aprender a fazer assim, você não erra nenhum. Você consegue montar qualquer fórmula de Lewis e a geometria fica muito mais fácil de você identificar. Então é um macete. Eu gosto de fazer dessa forma aqui, dar uma conferida. Se depois disso tudo você olhar e falar, ah, não, eu sei fazer do outro jeito que é mais fácil para mim, beleza. Mas tem muita gente que não consegue e esse é um caminho que se você seguir o passo a passo, você não vai errar. Então, ó, eu vou colocar o átomo central, óbvio, no centro. Mas, Arthur, quando eu olho H2S, quem é o átomo central? Normalmente é aquele que tem menor quantidade, ou aquele que faz mais ligação, ou mais eletronegativo. Então, seguindo essa ordenzinha, H2S. Então, eu sei que o enxofre está em menor quantidade, ele vem ao centro. Depois eu vou distribuir os outros de maneira simétrica. O que significa isso? Se eu coloco um à esquerda, eu coloco o outro à direita. Então, o passo 1 foi, o passo 2 foi. Os hidrogênios sempre ficam na extremidade. O hidrogênio só faz uma ligação, né, pessoal? Ele não pode estar no centro, porque ele só vai se ligar a um átomo, ele não vai se ligar aos outros. Depois, a gente identifica os elétrons da camada de valência dos átomos. O enxofre, pessoal, tá aqui, ó, tabela do PISM. Então, ó, depois eu volto e comento aquele slide ali. Tabela do PISM. O enxofre está aqui, ó. Está no grupo 16. Isso significa que ele tem na camada de valência 6 elétrons. Então, a gente sabe, vou deixar anotado aqui em cima para você, ó. O enxofre tem 6 elétrons na valência, está no grupo 16. O hidrogênio só tem um, né, pessoal? Então, cada hidrogênio só tem um elétron. Então, olha só, os hidrogênios ficam na extremidade. Eu identifiquei quantos elétrons tem na camada de valência de todo mundo. 6 com 2, 8. Somei todos eles, tem 8. E agora eu começo a montar pelo menos um par de elétrons entre os átomos. Por que isso? Porque uma ligação covalente tem que ter um par de elétrons entre os átomos para garantir que a ligação foi formada. E depois eu completo o octeto de quem está faltando. Então, olha só, o hidrogênio tem 2 elétrons. Fechou, né? O octeto do hidrogênio não fecha com 8, né? Ele é uma exceção, ele fica estável com 2. Agora, o enxofre não. O enxofre tem 2 e 4, 6 e 8. Então, está aqui a sua estrutura de Lewis. Você pode vir aqui, né, na nossa questãozinha e colocar a estrutura de Lewis. E a geometria? Esse composto é mesmo linear? Eu coloquei a estrutura de Lewis aqui, mas depois eu posso colocar de outra maneira. Por quê? Como que eu identifico a geometria, pessoal? O macete que eu gosto é de usar essa tabela.
ela correlaciona o número de nuvens, que nada mais são do que pares de elétrons, com o número de ligantes. Vou te mostrar como que monta, pessoal. Quando eu falo nuvem, eu estou falando do número de elétrons. Ó, tem 2, 4, 6 e 8. Então aqui, na verdade, tem 4 nuvens. Uma nuvem, pessoal, é um par de elétrons. Pode ser livre, um par de elétrons livres, como esse aqui. Pode ser uma ligação simples, como essa. Pode ser uma dupla ou uma tripla. Então esse composto tem 4 nuvens. Só que ele tem quantos ligantes? 2, 4 nuvens aqui com 2 ligantes. Então, se você sabe essa tabelinha, eu venho aqui, ó. Quantas nuvens tem? 4. Quantos ligantes eu tenho? Apenas 2. Então, esse composto ele é angular. Então, aqui, ó, ele é, na verdade, desse jeito aqui, ó. Essa é a estrutura de Lewis mais completa, em que o arranjo dele é angular. Aí você poderia ou deixar dessa forma aqui, ou se você já viu e já montou a geometria, se você sabe, você pode escrever para a banca mais certinho, né, pessoal? Porque aí evita de você ser punido de alguma forma. A estrutura de Lewis e a geometria dele é angular. Eu não acredito, se você tivesse deixado da forma anterior, que você perderia ponto não, tá? A estrutura de Lewis não leva em conta a geometria. É a geometria que usa a estrutura de Lewis. Então, naquele primeiro desenho também estaria certo, você não perderia ponto. Mas já que você teve que obter geometria, já que você viu que é angular, desenhe a estrutura de Lewis já mais próximo do que é a estrutura, né, a geometria molecular, que aí você mostra para o cara da banca que você sabe o que você está fazendo. Então aqui, ó, tem um passo a passo, funciona para você montar a fórmula de Lewis, e tem aqui a relação de nuvem com o número de ligantes. Uma nuvem, um par de elétrons livres, uma ligação simples, uma dupla ou uma tripla. Sempre conta como 1. Aí, sabendo essa tabelinha, você sabe quantas nuvens, e aí você vê quantos ligantes. Então, por exemplo, 4. Então é tetraédrico. Você consegue montar a geometria. Eu gosto desse caminho. Ele é um pouquinho longo, ele tem muita decoreba, mas você vai acertar sempre se você souber combinar esse macete com esse aqui. Tranquilo? Próximo aqui, letra C. Com base nas forças intermoleculares, justifique o fato do ácido sulfídrico, né, ou do sulfeto de hidrogênio, também ser encontrado na forma gasosa, a partir da decomposição da matéria orgânica. Pessoal, o H2S, ele é um composto que ele é polar. Mas, Arthur, por que ele é polar? Olha comigo, ele tem 4 nuvens, certo? Ele tem um par de elétrons e 2 ligações. Só que ele só tem 2 ligantes. 2 ligantes iguais. Então, quando o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, esse composto ele é polar. Então, veja bem, vou te dar um exemplo para você pegar a diferença. Se fosse aqui, por exemplo, CH4, tem 4 ligações, então ele tem 4 nuvens. Só que ele tem 4 hidrogênios, então ele tem 4 ligantes iguais. Então aqui, como o número de nuvens é igual ao número de ligantes iguais, tem 4 hidrogênios, ele é apolar. E eu acho que eu escrevi em cima de onde está a câmera, mas você pegou a ideia, apolar. Então aqui, ó, com base nas interações, justifique ali por que esse cara é encontrado na forma gasosa. Você pode escrever para ele, né? Uma vez que a molécula é polar, e ela interage por dipolo, que é uma interação que não é tão forte assim. Então ela acaba indo para o estado gasoso. Além disso, você pode ressaltar que é um composto que tem uma massa pequena. Ele pede para você citar, né, explicitamente a interação intermolecular, mas você pode também falar da massa, não tem problema. Você pode registrar para ele. Então aqui a resposta poderia ser o seguinte, ó, com base nas forças intermoleculares, justifique, né, o fato desse cara ser encontrado na forma gasosa. Você pode dizer para ele que
O H2S tem uma massa pequena e mesmo sendo polar, ele interage por dipolo-dipolo, que faz com que seja uma interação relativamente fraca e faz com que o ponto de ebulição desse composto seja pequeno. Tranquilo? Não vou escrever que eu acho que não tem necessidade, você está me ouvindo aí, então essa é a justificativa. Mas é importantíssimo comentar a resposta com dipolo-dipolo. Ele pede para você justificar com base nas interações intermoleculares. Pode falar da massa pequena? Pode, mas tem que falar da interação intermolecular. E aí ele pergunta, né? A letra D, a última aqui. O H2S conduz corrente elétrica quando dissolvido em água? Justifique. Conduz corrente elétrica? Sim. E a justificativa aqui, galera, né? Ela é simples. Pois em solução aquosa, ou você pode colocar assim, né? Pois dissolvido em água, ele gera uma solução eletrolítica, ou ele gera eletrólitos. Tem várias opções aqui de resposta. Vou falar outras, tá? Ele gera íons em solução, ele gera eletrólitos, né? Ele gera uma solução iônica. Tudo isso vale, porque quando você pega o H2S gasoso, borbulha ele na água, você vai liberar 2H+ aquosos mais S2- também aquoso. Então você gerou o que na solução? Íons. Por isso uma solução eletrolítica, por isso uma solução iônica, que é o que é necessário para conduzir corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, ó, com isso, a questãozinha aberta, muito bem detalhada, todos os pontos que a gente precisa ressaltar aí de importante. Se tiver alguma dúvida, troca ideia comigo aí, manda uma mensagem. Eu vou pedir mais uma vez, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, faz um comentário, no mais, bons estudos e valeu, galera!